Bom dia, gente. Eu estou aqui com um vídeo de campo elétrico e trabalho e potencial elétrico, certo? Vamos ter uma aula rápida, sucinta, mas que com certeza vocês vão entender. O campo elétrico é um campo gerado ao redor de uma carga elétrica, certo? E esse campo elétrico ele pode ser representado por um vetor campo elétrico, que é o campo elétrico é igual à força sobre o módulo da carga. Lembrando que a direção do campo elétrico é a mesma da força. O sentido, se a carga for positiva, o campo elétrico e a força têm o mesmo sentido. E se a carga de prova for negativa, o campo elétrico e a força têm sentidos contrários. Tá certo? Isso quando a gente fala de vetor campo elétrico. Coloquei uma óbvia aqui para lembrar o seguinte, que o F é força, né, elétrica, o E é vetor campo elétrico e o Q é a carga móvel. Então, aquilo que eu tinha falado, se a carga for positiva, campo elétrico e força têm o mesmo sentido, os dois indo para a direita. Se a carga for negativa, campo elétrico e força têm sentidos contrários, um vai para a esquerda e o outro vai para a direita, tá? Só para deixar bem claro isso. Campo elétrico de uma carga pontiforme fixa. Campo elétrico é igual a constante, carga dividido pela distância. Toda vez que for carga pontiforme fixa, vai encontrar e vai haver distância, tá certo? E quando for vetor campo elétrico, vai haver força e carga de prova. A constante é sempre 9 vezes 10 a nona, tá? Newton metro quadrado barra coulomb quadrado. Coloquei aqui um esquemazinho para lembrar a vocês que toda carga positiva gera um campo elétrico de afastamento, toda carga negativa gera um campo elétrico de aproximação. Observação, tá? Para deixar claro. Aqui eu tenho uma carga maior que zero e uma carga maior que zero. Então a força é uma força de repulsão. Como a carga é positiva, o campo elétrico é de afastamento. Carga positiva, campo elétrico de afastamento, força de atração, porque aqui eu tenho sinais contrários. Carga negativa, campo elétrico de aproximação, sinais contrários, força de atração. Carga negativa, carga de prova negativa, sinais iguais, força de repulsão. Mas como a carga aqui é negativa, o campo elétrico é de aproximação, como eu tinha falado no começo. Beleza, meus lindos? Aí nós temos aqui o seguinte, na parte gráfica, que é bem interessante. O gráfico, ele funciona da seguinte forma. À medida que o campo elétrico, ele aumenta, tá? A distância ela vai diminuindo. À medida que o campo elétrico diminui, a distância ela vai aumentando, tá? Então, o campo elétrico aumenta, a distância diminui. O campo elétrico diminui, a distância aumenta, tá aqui, o campo elétrico diminuindo, a distância vai aumentando. Beleza? A fórmula do campo elétrico é igual a constante carga dividida pela distância ao quadrado, certo? Coloquei uma observação para que você entenda que o campo elétrico em um determinado ponto é regido pela soma dos campos elétricos. Então aqui a gente tem carga 1 gera um campo elétrico de afastamento que é positiva, a carga 2 gera um campo elétrico de afastamento porque ela é positiva, a carga 3 gera de aproximação porque ela é negativa. E daí a gente calcula o campo elétrico resultante disso aqui. Aí vai depender da situação em que a gente vai encontrar, tá certo? Nós temos campos elétricos internos. Lembre que o campo elétrico interno de qualquer condutor é igual a zero, porque não existe movimento de cargas elétricas, tá bom? O campo elétrico ele pode ser próximo, que é a constante é carga dividida pelo raio ao quadrado. Ele pode ser na superfície, que é 1/2, constante carga dividida pelo raio ao quadrado, ou pode ser externo, que é constante carga dividida pela distância ao quadrado. Cada uma dessas situações é uma forma diferente. Aqui envolvendo raio, aqui envolvendo distância. Aqui com 1/2 na fórmula, se for superficial, e raio. E se for interno, o campo elétrico é sempre igual a zero. Não pode esquecer disso aí, tá beleza? Aqui nós temos aqui um campo elétrico, dois campos elétricos. Nós temos um campo elétrico 1, um campo elétrico 2, e vamos ter um campo elétrico resultante. Pela regra do paralelogramo, nós vamos ter o seguinte, que aqui é a lei dos cossenos, o campo elétrico 1 ao quadrado, mais o campo elétrico 2 ao quadrado, mais 2 vezes o E1 vezes o E2 vezes o cosseno do ângulo. Por que eu estou utilizando a lei dos cossenos? Porque esse ângulo formado entre os dois campos elétricos, que são vetores, ele é diferente de 90 graus. Se ele for igual a 90 graus, a gente usa o teorema de Pitágoras, tá? Mas como ele é diferente, a gente vai usar a lei dos cossenos. Ok, meus queridos? Vamos aqui agora para trabalho e potencial. Nós temos, em trabalho e potencial elétrico, nós temos se a carga maior que zero, tá? Aí aqui nós temos uma carga maior que zero. Então a força é para a direita, o deslocamento também. A carga é maior que zero e a carga Qzinha é menor que zero. A força é para a esquerda e o deslocamento também. Quando a força acompanha o deslocamento, o trabalho ali é motor. Mas quando a força é no sentido contrário ao deslocamento, o trabalho é resistente. Por exemplo, como aqui a carga é maior que zero e aqui a carga é maior que zero, a força
ela é para repulsão, mas o deslocamento dessa carga está indo para a esquerda. Então esse deslocamento está sendo forçado, então o trabalho é resistente. Mesma coisa aqui, ó, carga positiva, carga negativa. A força de atração era para ele vir para cá, mas ele está se deslocando para a direita. Então o deslocamento é forçado, o trabalho ele é resistente. A primeira forma de trabalho que a gente tem é trabalho é igual a Qzinho vezes a constante vezes o Qzão, 1 sobre dA e 1 sobre dB. Veja que o que importa é a distância da carga até o ponto A, que é o de onde parte, e a distância da carga até o ponto B, que é onde chega, tá? Então, é por isso que é 1 sobre dA menos 1 sobre dB. Essa é a nossa fórmula, porque o trabalho é de A para B. Uma observação importante que a gente tem, independente do caminho seguir, ó, aqui, ó, se a carga vier pelo caminho 1, pelo 2 ou pelo 3, os trabalhos são iguais. Por quê? Porque o trabalho inicial, o que importa para a gente é o trabalho inicial e a distância inicial e a distância final. E essas distâncias são iguais, certo? Por isso que aqui ele parte do ponto A e chega no ponto B. Então, por todos esses caminhos, isso vai acontecer. Então, o trabalho ele tem que ser o mesmo nessa situação, tá? A energia potencial do ponto A até o infinito. Você vai ter uma distância da carga até o ponto A, certo? Que está o Qzinho. E você vai ter ela até o infinito, supostamente, que a gente não tem definição para essa distância, tá? Uma coisa dividida por uma distância infinita, 1 dividido por uma distância infinita, ele vai se aproximar de quem? Você vai dividir 1 por um infinito. Ele vai ser uma coisa bem pequena, né? É por isso que ele sai da fórmula, ele vai tender a zero. Quando tende a zero, essa parte da fórmula desaparece. Então a gente fica com o trabalho igual a Qzinho vezes a constante vezes a carga e 1 sobre a distância, que é a primeira distância, que é o dA. Tá certo? A energia potencial é a mesma fórmula, não pode esquecer, certo? E se a energia potencial, se você quiser calcular o trabalho, é AB, então vai ser energia potencial do ponto A menos energia potencial do ponto B. Se fosse do trabalho de A até o infinito, a energia potencial no infinito ela seria igual a zero, ok? Bom, potencial elétrico. O potencial elétrico ele é a constante vezes a carga dividido pela distância. Essa é a forma do potencial, se parece muito com a do campo elétrico, só que a carga ela nem está em módulo e nem a distância é elevada ao quadrado. Então o potencial ele vai dar negativo, ele pode dar negativo. Já o campo elétrico não, porque a carga, mesmo se ela for negativa, ela sai de um módulo positiva. Beleza? Então essa é a forma para determinar o campo, o potencial elétrico, beleza? Aí nós temos aqui, ó, gráficos. Se no gráfico do potencial pela distância, se a carga for maior que zero, ele tem esse formato. Se a carga for menor que zero, ele vai ter esse formato. Então isso serve muito para determinar o sinal da carga. Se ele pegar o primeiro quadrante aqui, ó, você tem uma carga maior que zero. Se ele pegar o teu quarto quadrante, você tem uma carga negativa. Beleza? Isso quando for potencial vezes distância. Potencial de várias cargas. Como é que a gente determina o potencial? Calcula separadamente. Potencial 1, mais potencial 2, mais potencial 3 e 4. Junta todos e calcula o potencial num determinado ponto. Só é somar, tá? Potencial é só a soma de todos os potenciais parciais. Diferença de potencial. Isso é a fórmula que envolve trabalho e DDP. Trabalho é igual a Qzinho vezes o VA menos o VB. Esse VA menos VB, a gente já estudou isso em resistores. É o que? O trabalho é igual a carga vezes a diferença de potencial do ponto A até o ponto B. Tá certo? Não pode esquecer disso. Essa fórmula é bem usada e bem importante. À medida que, ó, aqui eu tenho o potencial de A desse ponto A, potencial do ponto B e potencial do ponto C. À medida que o ponto vai se distanciando do centro da carga, a distância vai aumentando, certo? Se a distância vai aumentando, a tendência do potencial é de fazer o quê, ó? Potencial e distância são grandezas inversamente proporcionais. Se a distância aumenta, o potencial diminui. Então, quanto mais distante você estiver, menor vai ser o potencial. É uma regra importante. Diferença de potencial é um campo elétrico uniforme. Aqui nós temos duas barrinhas, uma positiva e uma negativa. Lembre-se que as linhas saem da carga positiva para a carga negativa. Tá? Da placa positiva para a placa negativa, e esse trabalho vai ser determinado pela fórmula do QED. O QED é uma fórmula que envolve o campo elétrico, então a cargazinha, vezes o campo elétrico, vezes a distância. Então essa é a fórmula do QED. E você vai usar a fórmula do EDU. A fórmula do EDU é E vezes D igual a U. Tá? É muito importante usar essa fórmula aqui, ó. E o cálculo do potencial, você tem o potencial externo, que é a constante carga dividida pela distância. O da superfície é igual ao potencial interno. E elas é regido pelo raio, tá bom? Lembre-se que em uma superfície equipotencial, as linhas de força, elas são sempre perpendicular à superfície equipotencial. Linha de força sempre perpendicular
a superfície aqui potencial. Então, gente, esse foi um resumozinho básico que eu fiz sobre trabalho potencial elétrico. Espero que tenha ajudado vocês aí. Qualquer dúvida, deixa na descrição do vídeo, beleza? Aqui está o meu Instagram, o segundo Instagram aqui, eu tenho vários resumos lá. Se inscreve lá no meu Instagram e começa a seguir, beleza? E não deixe de deixar o seu like aí e segue o meu canal do YouTube, tá certo? Sempre vai aparecer umas aulas novas para vocês aí e vocês vão tirando as dúvidas de vocês. Eu espero ter ajudado vocês bastante nessa aula de hoje, tá bom? Um abraço a todos, fiquem com Deus.